Bom dia pessoal, tudo bom? Roberto Martins e hoje começando aí mais uma live, aí hoje o assunto vai ser sobre adubação salva a minha orquídea, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão da adubação, né? Porque isso foi uma questão que apareceu esses dias atrás com um amigo, né? Ele perguntando a respeito aí de uma orquídea, né? Que foi exatamente aquela orquídea que estava lá na foto do post, né? Como salvar a minha orquídea, né? O que eu tenho que fazer para salvar a minha orquídea, né? E muitas vezes isso a gente tem alguns pontos que a gente precisa observar, não simplesmente quando já chega num caso de UTI, né? Mas sim antes disso, né? Então muitas vezes a gente deixa de observar algumas coisas, alguns pontos, e aí a planta acaba chegando nesse ponto onde que muitas vezes a recuperação dela se torna muito mais difícil, né? E aí muitas vezes vem aquela questão, eu vou adubar, se eu adubar minha planta, ou se eu fizer algum trabalho desse tipo, eu vou conseguir salvar a minha orquídea? Será? Né? Então o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que começar a observar nas plantas para justamente não deixar que a planta chegue naquele estágio, né? Porque muitas vezes naquele estágio é muito difícil você trazer essa planta de novo aí para uma condição de saudável. Não é impossível, mas é muito mais difícil, porque a gente precisa observar algumas outras coisas, né? E aí, o que a adubação faz nesse ponto, né? O que é importante a gente sempre prestar atenção nisso, tá joia? Bom dia pessoal, sejam bem-vindos, né? Quem está vindo pela primeira vez, explicar um pouquinho como é que funciona a live. Primeiro a gente mostra algumas orquídeas que estão floridas, depois a gente aí entra no assunto, que o assunto é a adubação salva a minha orquídea, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso. E depois a gente abre aí no final para responder algumas perguntas, né? Hoje aqui, vamos ver se eu consigo ler, eu estou um pouquinho mais distante, né? A Márcia Tereza, bom dia, Tiago. Ô Tiago, tudo bom? Seja bem-vindo. Flávio, Ananda, eu acredito que seja Ananda, isso mesmo, né? Sejam todos bem-vindos. Eu fico um pouco distante aqui da tela do celular, então muitas vezes eu não consigo acompanhar, né? Sempre quem me ajuda aqui é a minha esposa, no final aí para a gente tentar aí responder algumas dúvidas, algumas questões, né? Bom dia a todos aí, sejam muito bem-vindos. Bom, vamos começar a mostrar as orquídeas, o que a gente tem um pouco aí de florido essa semana. Vamos lá, pessoal. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui é um Pleurothales que eu tenho já há algum tempo, que eu cultivo ele há algum tempo, e aí tá com uma bela florada esse ano, né? Então esse daqui, olha, é o meu Pleurothales revoluta, né? Então vocês vejam aqui a questão das hastes florais dele, olha só como que ele tá, né? Então essa planta aqui, olha, é uma planta muito grande que eu já tenho há vários anos, né? E eu tenho ela identificada como sendo Pleurothales revoluta, né? Então olha só como é que ela tá. A questão aí de floração, a questão aí também de desenvolvimento da planta. Essas flores não estão totalmente abertas, né? Algumas já estão abertas, né? Como aqui, ó. Aqui também já está aberta, mas ainda tem muita flor para abrir, né? Então isso daqui é bem interessante, porque cada folha, né, tem pelo menos aí de 3 a 4 hastes florais, né? Então ele fica muito cheio, fica muito bonito aí quando a floração toda estiver aberta. Dá uma olhada aí, que bela planta. Então olha só, isso é fantástico, né? Então é uma planta aí que se desenvolveu, se adaptou muito bem aqui em casa. E aí a floração aí fantástica. Esse daqui é o Pleurothales revoluta, né? Então olha só, que maravilha, né? Olha quanta haste floral. Lindo, né? Fico fascinado quando eu vejo uma planta dessa forma, né? Se desenvolvendo e em plena floração, né? Então deixa eu colocar ela aqui no chão. Senão depois ela atrapalha bastante aqui a nós. Vamos lá, mostrar mais um aqui, um ascocentro, né? Que ele está aí com uma floração já antecipado um pouquinho, né? Olha só, o ascocentro, esse daqui é o ascocentro ampuláceo, né? Então ele, as folhas dele são levemente pintadas, avermelhadas, né? E aqui a floração dele já começando, né? Já está abrindo algumas flores. Essa planta aqui é uma planta que eu tenho já há algum tempo, ela está com 1, 2, 3, 4
5, 6, 7 hastes florais, né? Uma única planta com 7 hastes florais. Então logo logo quando ela tiver com todas abertas aqui eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então essa daqui é o Ascocentro ampuláceo, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui, acomodar para não quebrar nenhuma haste. Pronto. Aqui uma outra planta que eu gosto bastante, já mostrei para vocês há algum tempo atrás. Não só pela parte de floração, mas também pela parte vegetativa, né? Que essas flores, essas folhas, né? Avermelhadas e listradas, né? Aveludadas, né? Tem uma aparência aveludada, né? Muito bonita, né? Então essa daqui é a Ludisia discolor, né? Então é uma planta que eu tenho já há algum tempo. Então vocês vejam a parte vegetativa dela como é que tá, ó. Muito bonita, né? Uma planta muito bonita. E em cada frente que ela tem aqui sai o pendão floral, né? Então ela aqui, ó, tá abrindo, né? Então a flor branca, o labelo dela é amarelo, né? O labelo não, seria aqui a coluna, né? Então a coluna, né, a antera, a capa da antera também é amarelada, né? Então olha só que coisa linda, né? Então aí em plena floração, com 1, 2, 3, 4, 5 hastes florais, né? E olha só o tamanho da planta, que maravilha, né? Então, ó, cor avermelhada, né, a planta, a parte vegetativa, o pessoal chama aqui aquelas orquídeas joia, né, que é essa cor, né, abeludada, essa folha bonita, né, que não precisa nem ter flor, né, só a parte vegetativa já encanta a gente, né. Então essa daqui é a Ludisia discolor, né, olha só que bela planta, e aí um belo crescimento e um belo desenvolvimento dessa planta. Vou colocar ela aqui, que essa daqui ela é bem frágil, né? Se bater com um pouquinho mais de força, a gente quebra a haste dela. Bom, essa daqui também é uma outra planta que está abrindo aqui na coleção. Essa daqui é a Maxillaria spilotanta, tá? Spilotanta, é isso mesmo, spilotanta. Então olha só, a flor dela é toda pintadinha de vermelha. E o labelo, ele é levemente avermelhado, ele tem uma marca avermelhada no labelo, né? Ó. Olha só. Então essa daqui é a Maxillaria spilotanta, né? Então é toda pintadinha, é uma planta que eu sempre gostei bastante, né? Já tive uma vez na coleção, acabei perdendo. E agora adquiri novamente a planta aí, olha, com pleno desenvolvimento e cheia de flores, né? Então vocês vejam uma planta como essa, que ainda não é uma planta aí muito vigorosa, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Tem pelo menos 12 flores, né, aqui já aberta nessa flor. Então todas essas bolinhas, né, que vocês estão vendo são flores, né, pintadinha de vermelho. Então essa daqui é a Maxillaria spilotanta, tá joia? Tem um cachorrinho aqui do vizinho que está hoje aqui, ele está nervoso, né? Então peço desculpa a vocês aí que o cachorrinho está bem nervoso aqui na frente. Aqui também o Mediocalcar, né, já tinha mostrado para vocês esses dias atrás, o Verstege, né, então ele está aí continuando com a floração dele, então aqui ó, ele é um pouco diferente do Decorato, né, então ele é um pote um pouco maior, as flores também são maiores, ele tem o mesmo padrão de colorido, ou seja, a flor levemente avermelhada, né, um alaranjado bem forte, e a ponta, né, das sépalas e das pétalas amarelo, né? Então olha só, é o mesmo padrão de colorido do Decorato, porém ele tem um porte muito maior e as flores também são maiores, né? Até pegar o Decorato aqui para vocês verem também, ó, bem diferente, né, em termos de parte vegetativa e a parte também de flores, né, que vocês vejam aqui, ó, o tamanho das flores, né, são bem, a flor aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uma flor aberta aqui, mas ó, dá para vocês verem aqui, né, o tamanho, a diferença do tamanho das flores, né, que a gente tem aqui dessa planta. Então esse daqui é o Verstege e esse daqui é o Decorato, né, os dois aí são o Mediocalcar. Tá joia? Então um aí com porte bem menor, né, que esse daqui, que é o Decorato, e o Verstege com um porte um pouco maior. Tem aqui no Brasil que também tem o Biflorum, né?
o biflorum, mas ele já é mais vermelho e branco, né? Então logo logo aí ele já começa a floração dele também, eu já mostro para vocês aí daqui a algum tempo, daqui a alguns dias. O que eu mostrei para vocês alguns dias atrás foi esse daqui também, né? Então decoratum da mesma forma, né? Só que como ele está plantado no vaso, ele atrasa um pouquinho a floração. Os que estão no leque praticamente já estão na segunda floração. E esse daqui ainda está na primeira floração, né? Olha só, né? O Mediocalcar decoratum, mas é plantado no vaso, ele tende a atrasar um pouquinho a floração dele, tá bom? Olha só, que bacana, né? Muito legal. Né? Então aqui também o que mostrar uma coisa diferente para vocês aqui que está florescendo agora, né? É um dendróbio, né? Esse daqui é o dendróbio Carrone, né? Então é desses dendróbios que gostam aí do ambiente um pouco mais seco, né? Inclusive eles têm as folhas bem carnudas e depois que passa a floração, alguns deles aí tendem a perder as folhas, né? E só nos brotos mais novos que eles mantêm as folhas. Então, olha, ele tem a ponta das sépalas são marrons, né? E ele tem esse labelo amarelado, né? Olha só. Esse daqui é o dendróbio Carrone. Olha só. É uma plantinha de pequeno porte, né? E ela gosta desse ambiente mais seco, né? Então tem que se tomar um cuidado muito grande, principalmente com questão ao substrato que você utiliza, né? Então o Carrone, o Johansen, o Caniculatum, né? São dendróbios que gostam desse substrato um pouco mais seco, um pouco mais de luminosidade, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado com a rega, porque senão a gente acaba perdendo esses dendróbios dessa família, né? Esse grupo, né? Que gostam desse ambiente um pouco mais seco. Tá joia? Tem que tomar muito cuidado com eles. Então esse daqui é o dendróbio Carrone. Deixa eu mostrar aqui mais alguma coisa. Continua florido aqui ainda, né? A Phalaenopsis, né? Então, essa Phalaenopsis, a Phalaenopsis, o que encanta muito nela é que normalmente a floração dela é bem longa, né? A duração das flores, né? Tá começando agora a subir a haste floral das Schillerianas, né? Então logo logo a gente vai ter bastante Schilleriana para mostrar para vocês também. Então essa daqui é a Speciosa, né? Ela me veio como a Speciosa variedade Spots, mas essa planta aqui, por minha felicidade, ela nasceu sem nenhuma pinta, né? Então ela ficou aí praticamente sendo uma semi-alba, né? Porque o labelo tem essa parte, esse labelo tem essa marcação rosa, né? Bem forte. Então praticamente aí ele ficou como sendo uma semi-alba, porque ela é toda branquinha, né? Tem uma pintinha só, aparece uma pintinha ou outra na sépala dorsal, mas é praticamente aí mostrando como sendo uma semi-alba. Olha só, que bacana, né? Então essa daqui é a Phalaenopsis Speciosa, né? Variedade Spots. Tá joia? Não, bem bacana, né? E a flor aí com uma duração fantástica, né? Muito grande. Já mostrei para vocês alguns dias atrás e ela continua aí com a floração aí, em plena floração, as flores abertas, né? E se desenvolvendo muito bem. Bom, deixa eu só mostrar mais umas duas plantas aqui, depois a gente já chega no tema e a gente vai dar continuidade. Aqui é o Phragmipédio sedene, né? Então ele aqui ainda continua aí, vocês vejam que mantém a floração, então é uma floração sequencial, né? Então cai uma flor, abre outra, cai uma flor, abre outra, né? Até uns dias atrás eu mostrei para vocês que estava abrindo um botão, né? E tinha mais 3 aqui se formando, né? Então continua, esse daqui ainda abriu primeiro do que os outros, né? Mas olha aqui, já tem um botão informação, aqui eu tenho outra informação e aqui eu tenho outra informação. Então eu vou ter 3 flores abertas. Em breve eu acredito que, espero que dê as 3 para ficar aberta ao mesmo tempo, porque eu tenho certeza que esse arranjo vai ficar muito bonito, né? Então o Phragmipédio sedene, esse daqui é um híbrido, né? Rosa, né? Bem bacana, bem bonito, né? Um rosa bem forte, olha só. E é uma planta aí que é bem legal, né? Então Phragmipédio sedene, né? Então a planta aí se desenvolvendo muito bem, em plena floração. Colocar ela aqui no chão também, para não atrapalhar a gente aqui na mesa. E a última planta que eu quero mostrar agora para vocês, né? Depois a gente mostra algumas novamente.
Mas aqui é o Bulbophyllum equinolabium, né? Então ele continua aí da mesma forma que algumas outras plantas, né? Ela tem uma floração sequencial. Então cai, abre essa flor, aí depois ela cai e em seguida abre uma outra flor, né? Então vocês vão ver aqui, olha, mostrar para vocês, aqui ó, já em cima já tem um outro botão se formando. Então esse daqui abriu hoje, né? Então ele abriu hoje e amanhã, aí depois ele vai durar alguns dias, ele cai e o outro botão começa a se formar. Então daqui uns dias eu tenho uma outra flor aberta, né? Ele tem um labelo bem bacana, ó, que ele é bem comprido, né? Então vou colocar mais perto de vocês para vocês conseguirem ver. Então esse labelo, né? Ó, bem comprido aqui, ó, ele balança, né? Como a maioria dos bulbophyllums. E essa parte bem avermelhada aqui, né? Da frente do labelo. Por que isso? Porque ele tem um cheiro, para nós não é agradável, né? Então ele tem um cheiro aí assim, como se fosse dizer assim, uma carne estragada, alguma coisa desse tipo. Então acredito que esse vermelho seja algo assim para atrair o polinizador, né? Mas é uma planta, uma flor aí que tem praticamente aí uns 30 centímetros, tem plantas que chegam até 40 centímetros, né, o comprimento da flor. Então é uma flor muito grande, muito bonita, né? Então vocês vejam, olha, que bela flor, né? E aí continua aí florindo o Bulbophyllum equinolabium. Então vamos lá, deixar ele aqui do lado. E vamos entrar dentro do tema de hoje, né? Falar um pouquinho aí sobre a questão adubação, né? A adubação ela salva a minha orquídea, né? Então muitas vezes a gente entra nessa questão muito polêmica, né, com relação à adubação, né? Porque aí a gente tem muitas questões aí a respeito de adubos, né? E existem muitas fórmulas aí, muitos protocolos, muitas formas da gente se utilizar o adubo. Mas o que é importante aí que a gente vai falar hoje, não questão se um adubo é melhor ou pior, ou o que acontece, né, com essa questão do adubo, é principalmente a questão, o que é um adubo, né, para que ele serve, né? Então muitas vezes a gente vê assim o adubo como ele sendo, algumas pessoas quando a gente começa principalmente a cultivar orquídeas, né, como existe uma questão muito grande em cima do adubo, né, aquela polêmica, aquela discussão e muitas vezes aquela questão comercial também do adubo, existe aquela questão assim, poxa, o adubo ele vai resolver todos os seus problemas, né? Ah, minha planta não está florindo, usa adubo. Ah, minha planta ela não está se desenvolvendo muito bem, usa adubo. Ah, minha planta ela não está tendo, as raízes não estão crescendo muito bem, usa adubo. Ah, minha planta ela está secando, ela não está ficando bonita, usa adubo. Então sempre essa questão muito fica, tudo eu vou conseguir resolvendo usando adubo. E na verdade, gente, o que o adubo faz, tá? O adubo, ele entra muitas vezes como um complemento da alimentação da planta, né? Então, na maioria das vezes, né, a gente tem aquela ideia que o adubo vai resolver alguns problemas. Alguns ele até pode resolver, mas ele não é o ideal. Ele muitas vezes assim, ele entra como uma complementação só, ele é uma complementação, na verdade, uma complementação da alimentação da planta. Né? Então é o que a gente fala muito da comida, né? Então, como no ser humano, a gente não vive só de arroz ou de feijão, né? A gente precisa ter o arroz, precisa ter o feijão, precisa ter uma proteína, a carne, né? A gente precisa ter as frutas, ter os vegetais, né? Para que ali possa complementar a alimentação nossa, né? E muitas vezes isso acaba prejudicando, né, quando a gente não tem uma alimentação balanceada, acaba prejudicando o nosso desenvolvimento, né? Mas é isso, né? Ela entra como um complemento dessa alimentação da planta. Então é isso que é importante que a gente saiba, né? Ou que a gente tenha essa questão. Então essa complementação da alimentação, ela é feita com o adubo, né? Então, só um minutinho, gente. Eu vou ver se eu consigo parar esse cachorro. Eu vou lá chamar o vizinho. Você quer que eu vá lá?
Então só um minutinho, gente, que a gente vai ver aqui se a gente consegue parar, que o cachorro, pelo menos, ele pare um pouquinho aí com esse latido. E aí a gente tenta resolver isso já já. Tá bom? Então essa questão hoje que a gente tem é muito com relação à adubação, ela não corrige esses erros de cultivo. Então o que a gente tem que ser sempre em mente que a adubação ela é um complemento alimentar para a planta. E o que ela não faz, né? Ela não corrige o erro de cultivo. Então, se a gente tem hoje, erra no cultivo das orquídeas, né? Ou erra no substrato que a gente vai utilizar na orquídea, né? Para o cultivo da orquídea, ou um esfagno que a gente vai utilizar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por quê? A orquídea, quando a gente vai fazer o cultivo de orquídeas, normalmente o substrato, né, é algo importante que a gente utilize nas orquídeas. Mas, se a gente errar no cultivo, né, então se a gente errar dentro do substrato que a gente for utilizar, no vaso que a gente for utilizar, ou na forma que a gente vai utilizar o cultivo da nossa orquídea, esse erro de cultivo que a gente tem, não adianta a gente utilizar adubo. Na maioria das vezes, o adubo ele entra só com essa complementação alimentar, ele não entra numa correção de cultivo. Então, se a gente não prestar atenção no tipo de substrato que a gente vai utilizar, tá? Ou seja, se a gente for utilizar o substrato correto na nossa orquídea, né? Então a gente tem que utilizar um substrato correto, a gente tem que entender um pouco dessa questão do substrato. O vaso correto que a gente vai utilizar para a nossa orquídea, né? Como a gente falou a semana passada, independente da orquídea, a gente, da forma de cultivo, ou seja madeira, ou seja cachepô, ou seja vaso, né? A orquídea ela se adapta a isso, porque o substrato, o que é? Ela só é um meio onde que ela vai se fixar, onde que ela vai se desenvolver, né? Então isso é importante que a gente saiba. Quando a gente entra também numa outra questão do cultivo, do erro do cultivo, que muitas vezes a gente não tem, principalmente quando a gente cultiva orquídeas dentro de casa, em apartamentos, ou mesmo numa casa, numa varanda, a orquídea ela precisa de um pouco de luz, né? Então ela precisa de luminosidade. Se ela não tiver luminosidade, ela não vai se desenvolver muito bem. E não adianta a gente entrar com complementação de adubo, né? Porque isso não vai fazer que a orquídea se desenvolva melhor. Né? É claro, desde que ela tenha essa parte de luminosidade atendida, a gente esteja com o substrato correto para o desenvolvimento dela, né? Então tem essa parte de ventilação, o vaso correto, aí sim a adubação ela entra como um complemento alimentar para que a planta se desenvolva bem. Mas se a gente errar no cultivo, não adianta a gente esperar que o adubo vá corrigir os nossos erros de cultivo. Então, o grande problema hoje que a gente tem é justamente esse. Imaginar que a solução de qualquer problema que a gente vai ter no cultivo das orquídeas, o adubo vai corrigir. Né? E o adubo, ele não salva a orquídea. Né? Então, ele não é um remédio para salvar a orquídea. Ele é um complemento alimentar. Então essa é a grande questão hoje, que a gente tem que entender muito bem da questão do adubo, né? Ele entra, independente do adubo que você utilize, né? Se você utiliza aí um adubo como o Ceacrop, se você utiliza o Orchid Sfert, ou o Micro Orchid Sfert, ou um Bokashi, ou algum outro tipo de adubo que você utilize na sua orquídea, ele sempre vai ser uma complementação alimentar. Ele nunca vai entrar como uma correção de cultivo. Ele pode ajudar a sua planta a ter uma melhor floração? Sim. Por quê? Porque você vai dar uma melhor alimentação para ele. Então ele vai responder melhor. Mas a gente tem muitas orquídeas que, se ela não tiver uma iluminação correta, ela não tem floração. Então vamos dar um exemplo aqui. Muitas vezes você tem um dendróbio, que nem esse, que é o Carrone, o Caniculatum ou o John Hansen. Se ele não tiver uma iluminação correta, ele não floresce. A planta nem se desenvolve e muitas vezes acaba morrendo. Agora, se você tem uma planta como uma Phalaenopsis,
Se dependendo da onde você cultiva, mesmo que for aí dentro da sua casa com luminosidade adequada, né? Então não é pensar dentro da sua casa e você colocar num lugar onde que não tenha nem luz, né? Ou não tenha luminosidade aí, o mínimo necessário para a planta se desenvolver. Mas é um tipo de planta que se adapta muito bem ao cultivo, né? Dentro de casa, dentro de apartamento, desde que a gente tenha um pouco de iluminação. E aí o que acontece? Essas plantas aqui, quando a gente entende um pouco de como que é a necessidade da planta, fica mais fácil a gente cultivar, ou seja no apartamento, ou seja numa casa, ou seja em algum local. E aí sim, o adubo, ele vai entrar como um complemento para que a gente possa desenvolver, para a gente possa ajudar a planta a ter uma floração, a ter raízes crescendo e se desenvolvendo muito bem, olha, as raízes se desenvolvendo muito bem, crescendo, e a planta aí tendo as suas flores, suas folhas se desenvolvendo bem. Então, independente do adubo que você utilize na tua casa, adubo não vai corrigir o erro do seu cultivo. Então, isso que é importante, você entender, como a gente sempre fala aqui, entender a necessidade que a tua planta tem com relação a luz, relação à ventilação, a relação ao substrato, ao vaso que você utiliza para ela. E aí depois você vai pensar na questão da adubação. A adubação ela entra, para vocês terem uma ideia, quando eu ministro o curso, né, então a adubação é o meu último tópico que eu falo sobre isso. Tá? Por quê? Porque para mim a adubação, ele é o último tópico, ele vai fazer, ele é a cereja do bolo, então ele vai só complementar todo o restante que você faz, né? Então que seja a luminosidade, a ventilação, a rega, o substrato, o vaso, então entra tudo isso em primeiro lugar. E aí depois você entra com a adubação. Então isso tudo são algumas coisas que são dependentes de nós, tá? Que a gente tem que pensar nisso. Agora, o que é importante que a gente pense também no cultivo? É o ambiente onde que a gente vai colocar a nossa planta, né? Porque a planta, ela precisa de um ambiente que tenha um mínimo de necessidade para que ela se desenvolva. Porque muitas vezes, gente, é o que a gente fala, a gente tem planta, cada planta ela precisa de um ambiente diferente. Ela se adapta a um tipo de ambiente diferente. Então, se a gente não observar isso, onde que a gente vai colocar essa planta dentro do nosso orquidário, na nossa varanda ou em algum local dentro da nossa casa, muitas vezes a planta ela não vai se desenvolver. Você vai conseguir ficar, você compra a planta, né, ela está bonita, está florida, você traz para a sua casa, depois de um ano e meio, essa planta começa a definhar e ela chega a morrer, que é o caso que aconteceu com aquela planta lá. Ela veio muito bonita, a pessoa comprou, levou ela muito bonita, levou para casa, a planta começou a ficar feia, começou a definhar, trocou de vaso, trocou de substrato, mas a planta mesmo assim não reagiu. Por que não reagiu? Porque o ambiente que ela estava não é um ambiente próprio para que ela pudesse se desenvolver. Ou muitas vezes a pessoa errou ali, o que teve muitas vezes a questão da rega, ou mesmo que seja ali, principalmente a questão de luminosidade. Se ela não tem essa luminosidade, se ela não tem uma rega adequada, ela acaba morrendo. E o que é um erro normalmente que a gente observa, principalmente quando a gente cultiva algumas orquídeas dentro de casa? A gente peca muito pela questão do excesso de regas, né? Então a planta começa a definhar por falta de luz ou por falta de principalmente a questão de luminosidade, a planta começa a ficar feia, começa a definhar, ela está faltando água, aí a gente coloca mais água. Mas a planta começou a secar, você coloca mais água. Aí a planta começou o bulbo a secar, não, ela está com sede, você coloca mais água. Mas, na verdade, o que está acontecendo ali é que a raiz da planta ela já morreu, né? A raiz da planta morreu, então ela não tem como absorver água, ela não tem como absorver nutrientes, ela não tem como absorver ali o que ela precisa para se desenvolver ou para ter uma brotação ou para crescer novamente. E aí a raiz da planta acaba morrendo. E aí você continua colocando água, continua colocando água, continua colocando água. E aí a planta acaba morrendo. Né? Então, o que é importante que a gente sempre tenha em mente? O adubo,
independente, como a gente fala, do adubo que você utilize, né, do protocolo que você utilize de adubação, o que é importante que você sempre pense e tenha na sua mente? O adubo, ele faz essa complementação da alimentação da sua planta. Então, quando a gente fala em complementação de alimentação, o que você precisa ter, né? O que você precisa ter em mente? Que o adubo ele precisa ser o mais completo possível, ou o protocolo que você utiliza ele seja o mais completo possível, né? A gente sabe que tem alguns adubos que ele já tem uma questão aí de aminoácidos, de nutrientes, de macro e micronutrientes balanceado. Mas muitas vezes ainda falta alguma complementação. Então é importante que a gente olhe isso, que né, muitas vezes a gente tem um adubo 20-20-20, então ali ele tem os principais nutrientes, os principais macronutrientes, mas a gente tem outros macronutrientes, como o cálcio também, que é muito importante para as plantas. A gente tem a questão dos micronutrientes, né? Então dependendo como que a gente vai utilizar a nossa adubação, ela precisa ser completa. Ela precisa ser o mais completa possível. Se a gente utiliza adubos 20-20-20, então a gente vai usar um 20-20-20 durante uma semana, na outra semana a gente vai usar um adubo à base de cálcio, depois a gente vai usar um mais com micronutrientes, ou muitas vezes um complexo B misturado nessa adubação também, ou mesmo um extrato pirulenhoso para ajudar no desenvolvimento da planta ou das raízes da planta. Então isso é importante. A gente vai utilizar um Ceacrop na nossa orquídea, ótimo, ele tem aí micronutrientes fantásticos para o desenvolvimento da planta, mas ele também é um complemento. Então a gente pode utilizar o Ceacrop, mas a gente vai ter que utilizar um adubo 20-20-20 também para ajudar o desenvolvimento das plantas. E é lógico, o Ceacrop a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a ele, porque o Ceacrop, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então o Ceacrop você vai utilizar ele, o ideal é mais do que 30 dias, a cada 30 dias, a cada 40 dias que você for utilizar ele. Não pode utilizar ele toda semana, que nem a gente faz com alguns adubos, ou a cada 15 dias. O Ceacrop ele tem uma composição muito forte, então o que é ideal? Que você utilize ele a cada 30 dias ou a cada 40, 45 dias, dentro do teu protocolo de adubação. Cuidado que você tenha com ele. Você pode utilizar um Calbit também, que um Calbit aí ele já tem essa questão do cálcio, né? Já suplementar para algumas orquídeas que precisam, principalmente as de maior porte, né? Ou mesmo um adubo que você já tenha, né, um adubo mais moderno que você já tem aí com todos os macro, micronutrientes e também aí com alguns hormônios vegetais, que é no caso do Micro-Orchídeas Fert. Então assim, mas independente do que você utilize, o que é importante? Que ela seja o mais variada possível. Por quê? Porque a adubação ela é esse complemento alimentar da tua planta. E a adubação ela não salva a planta, ela não é remédio para a salvação de planta. Para salvar a tua planta, muitas vezes é aquela questão do erro de cultivo que a gente comete. A gente tem que prestar atenção nisso. E uma planta daquela forma, que a gente já está ali numa forma muito adiantada, né? O que a gente tem que fazer? É realmente tirar aquela planta do vaso. Se você tem uma planta dessa forma, veja, observe o ambiente onde que você está cultivando a sua planta. Como é que está a luminosidade, se tem luminosidade nesse local. Se é a luminosidade adequada, porque muitas vezes a catleia, né, quando a gente pega uma catleia ou pega algumas outras plantas, uma vanda, ou plantas, alguns bulbofilos, eles precisam de mais luz, dendróbios são plantas que precisam de mais luz, então você tem que olhar dentro da tua casa um local onde que você tem uma melhor luminosidade para colocar essa planta. Né? Substrato está velho, troca o substrato, replanta essa planta e começa a observar a questão só de rega. Muito cuidado com o excesso de rega, porque a planta, né, a orquídea, ela morre muito mais fácil pelo excesso de rega do que pela falta de rega. Então é esse cuidado que a gente tem que ver. E muitas vezes quando a gente começa a olhar a planta que ela está começando a desidratar, veja se realmente é a falta de rega que você está fazendo com essa planta e você precisa regar ela mais vezes, ou se realmente você está excedendo. E quando você excede, que a planta chega naquele ponto que eu estava mostrando, que eu mostrei para vocês naquele post, ali a raiz está morta.
Então não adianta você regar. Não adianta você ficar colocando mais água naquela planta. É lógico que você tem que ter uma umidade ambiente, que você vai colocá-la no local ideal. Mas as raízes estão mortas. Então o ideal é que você coloque um substrato, né, um substrato novo para essa planta, com um pouco de esfagno, para que ela possa ali ter um pouco de umidade. E ali a planta, você vai ter que torcer para que a planta possa emitir um novo broto ou que ela tenha força ainda para começar a se desenvolver. Muitas vezes você pode utilizar uma UTI, né, que muitas vezes é feito com garrafa PET, né, que a gente pode até fazer aí um vídeo aí numa próxima live e mostrar para vocês como é que isso é possível a gente fazer também, essa questão de UTI, para tentar aí salvar uma orquídea, né? Como a gente fala, né, quando a orquídea chega nesse ponto, ela já está com muito mais chances, né, ou 70% aí de chances de não conseguir sobreviver e 30% de conseguir. Então já é assim, é um caso assim, é um caso já extremo para a gente tentar salvar essa orquídea. Tá joia? Então é isso que é importante, gente. A gente ter em mente o que é o adubo, o que o adubo faz e o que o adubo não faz. O adubo faz complementação alimentar da sua planta. O que o adubo não faz? Ele não corrige erro de cultivo. Então a gente precisa prestar atenção, precisa conversar com as nossas plantas, entender o que a nossa planta precisa. Por isso, quando a gente fala em qualquer tema relacionado a cultivo de orquídea, qual que é o primeiro tema? Conhecimento, né? Qual que é o principal ponto? O primeiro ponto é conhecimento, a gente conhecer as orquídeas que a gente vai trazer para dentro de casa, ou para o nosso cultivo, conhecer qual que é o ambiente que ela gosta, conhecer qual que é a espécie, conhecer qual o tipo de substrato que é o ideal para a gente poder trazer essa orquídea para dentro da nossa casa e cultivar ela e ela continuar crescendo e se desenvolvendo muito bem. Tá? Então isso que é o importante hoje que a gente tenha sempre em mente. Adubo, complemento alimentar da sua orquídea, ele não é remédio, ele não salva a planta, né? O que vai salvar a planta é justamente aí a questão do seu cultivo, né? Você corrigir os seus erros de cultivo, porque se você não corrigir os seus erros de cultivo, você vai trazer uma planta, uma orquídea para sua casa, ela vai morrer. Você vai comprar outra, ela vai morrer. E você vai comprar outra, ela vai morrer. Porque você precisa corrigir o seu erro de cultivo e prestar atenção se você está errando no local, na luminosidade, na rega, mesmo que seja na ventilação, né? O local onde você está colocando a sua planta. E aí depois você vai pensar, poxa, a planta está começando a se desenvolver bem, vamos pensar na adubação. Qual é o complemento alimentar que eu vou dar para a minha planta? Isso é necessário também que você faça. Então, principalmente no cultivo, quando você traz para o cultivo indoor. Quando você tem um cultivo que você faz em um local, num ambiente que a planta já tenha isso, vamos dizer, numa chácara, num sítio, muitas vezes até essa adubação é desnecessária. Mas quando você traz para o cultivo dentro de casa, né, ou como eu tenho aqui numa cidade, onde que você já não tem mais um ambiente natural em volta, a adubação ela é necessária. E a gente precisa fazer isso com frequência e sequência. Precisa ter essa regularidade, porque se você não tiver essa regularidade, também não adianta nada. Não adianta você colocar um adubo ou fazer a adubação da sua planta a cada 6 meses, uma vez por ano. Não. Dependendo do adubo, você vai fazer toda semana ou você vai fazer a cada 15 em 15 dias. Ou dependendo do adubo, do complemento, né, que no caso do Ceacrop, você vai fazer a cada 30 dias, a cada 45 dias. Então é isso que você tem que pensar, ter sempre em mente. O que o adubo faz e o que o adubo não faz. Tá bom? Então o adubo faz, complementação alimentar. O que ele não faz? Não corrige erro de cultivo. E é isso que a gente precisa pensar sempre na questão do adubo. Correção, o adubo, complemento, e a gente corrigir o nosso erro de cultivo, porque senão a gente sempre vai perder, sempre vai definhar, a gente sempre vai matar as nossas orquídeas. Porque a orquídea não morre, ela é teimosa, ela continua querendo sobreviver. Mas se a gente não cuidar dessa parte do ambiente que ela precisa para se desenvolver, a gente cada vez vai estar matando as nossas orquídeas. Tá bom, pessoal?
Bom, era isso hoje que eu queria falar um pouquinho para vocês aí com relação a adubo, né? Porque essa questão que surgiu aí nessa semana e a gente fica pensando a respeito disso, né? E muitas vezes assim, sempre aquela questão como eu falei no começo, a planta tá feia, é adubo, a planta não floresce, é adubo, a planta não tem raiz, é adubo, a planta está definhando, é adubo, e não é isso. A maioria das vezes a gente tem que pensar justamente nos nossos erros de cultivo e corrigir esses erros de cultivo. E aí depois a gente vai fazendo a complementação alimentar com as plantas através do adubo. Bacana, gente? Bom, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje, conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito de adubo. E vamos dar continuidade aí, mostrar mais algumas plantas e depois a gente responde algumas questões aí no final, tá bom? Então mostrar aqui para vocês, na semana passada eu mostrei, ainda não estava totalmente aberta as flores, né? Então aqui, olha, é o epidendro centradênia, né? O centropétalo, né? Então aí com as florzinhas todas abertas. O que é interessante? Que essa planta, a flor dele tem uma duração muito longa, ele é um epidendro de pequeno porte, e olha só como que ele está. Para vocês terem uma ideia, olha o tamanho dessa planta, né? E já aí com flor também. Claro que ela não está com uma quantidade de flor grande, porque é uma planta pequena, mas essa daqui, olha como que ela fica, ó, faz esse buquezinho muito bonito. Mas vocês vejam que é uma planta aí bem precoce, ela mesmo pequenininha dessa forma, ela já floresce, né? Então epidendro centradênia ou epidendro centropétalo, né? Então aqui, olha, em pleno desenvolvimento para vocês aí observarem. Deixa eu colocar eles aqui. Uma outra planta bem bacana que está florescendo aí nas coleções, né, de vocês é a Adinêmia polybulbum, né? Então vocês vejam aí a questão de raiz, né, que a gente sempre comenta, é o desenvolvimento de raiz e a planta. E agora essa daqui, ó, para vocês terem uma ideia, ó, ela não tem muitas frentes, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 frentes. Agora que ela está começando a abrir outros bulbos, a dividir. Então essa planta aqui para o próximo ano, ela vai estar plena e cheia de flores, né? Olha só que bacana. Então essa daqui é a Adinêmia polybulbum, né? Então olha só, planta bem bacana, bem bonita e aí com uma bela floração. Agora começando a florir ainda, né? Ainda não dá para mostrar muita coisa para vocês, mas essa daqui eu achei legal porque ela abriu a primeira florzinha, né? Aqui comigo agora, né? Tá com uma haste floral aqui vindo, outra haste floral aqui. Então as quiloquistas, né? Então elas estão começando a subir as hastes florais. Então agora para o outono ela já começa a ter muitas flores para a gente mostrar para vocês, né? Então essa daqui no outono, que ela começa a subir as hastes no inverno, é no outono mesmo. Começa a subir, outono não, primavera, a correção da minha esposa aqui, obrigado. Eu estou errando nas estações, então a gente está no inverno, aí ela começa a subir as hastes florais no inverno e as flores abrem na primavera, é isso mesmo. Então aqui, ó, tem uma outra, né? Essa daqui é uma outra quiloquista também bem interessante, olha, que ela é toda pintadinha, ela lembra bem a pariche, mas não é a pariche, tá? Então é uma outra, mas vocês vejam, é uma haste floral que veio precocemente, mas as outras hastes florais, ó, ela está com mais 3 hastes florais, agora que elas estão começando a crescer. Então agora começando a crescer, nós estamos em julho, agosto para setembro que ela vai estar começando a abrir as flores. Ela demora uns 30 dias ainda ou mais. E aqui, ó, vocês vejam que nem a lunífera também, essa daqui é um pouco mais precoce, ó. Já está com uma haste floral bem longa e uma outra começando a subir, né? Então agora começa aí a temporada aí das quiloquistas, né? Então logo logo aí a gente tem bastante planta abrindo aí das quiloquistas. Aqui o Oberonia rufilabris, né? Então que eu mostrei para vocês semana passada, é a mesma planta, né? Então ela está aqui com essa haste floral, ela só está com essa mesmo, né? E aqui, ó, vocês lembram que aqui embaixo ela estava vermelhinha, aqui em cima ainda ela não estava. Então vocês vejam, aqui está começando a secar as primeiras flores que abriram, aqui ela já está subindo, então já está abrindo mais flores e aqui depois ela vai
finalizar lá em cima. Então o que é interessante? Ela abre a haste floral, né, desce a haste floral, a inflorescência dela, e aí depois ela começa a abrir as flores de baixo para cima e vai abrindo na sequência até chegar lá em cima novamente. Tá bom? Então essa daqui, ó, Oberonia rufilabris. Muito bacana, né? Deixa eu ver, aqui tem um Pleurotalis que está começando a abrir, um Pleurotalis aí bem diferente, né? Que normalmente a gente não vê muito nas coleções, é o Navicularis, né? Então olha só como que ele é. Ele é uma florzinha bem pequenininha, bem clarinha, né? Bem pequenininha, é até difícil de fotografar, de filmar. Vamos pôr um vaso aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Isso. Ó, então ele é uma flor bem clara e pequena, né? Até difícil de filmar, mas esse daqui ele abriu esses tempos atrás a floração dele e agora veio mais uma haste floral aí para presentear a gente aí com essa floração. Então esse daqui é o Pleurotalis navicularis, tá joia? E aqui para a gente finalizar, é uma planta aí que eu sempre mostro para vocês porque ela não tem uma época de floração definida, né? Ela vai saindo flores aí na sequência durante o tempo todo. Então esse daqui é o Epigênio Nacarae, olha ele aqui, ó. E continua saindo flores, né? Ó. Então aqui tem mais uma flor aqui em cima, tem essa daqui de baixo. Então, e a planta ela vai saindo, conforme ela vai saindo brotos novos, ela vai saindo a floração. E ela não tem uma época de floração muito bem definida, né? Então, conforme vai nascendo o broto, ela vai saindo flores também. Então, ela só dá uma diminuída um pouco numa época do ano, mas assim, na maioria do ano, ela sempre tem pelo menos uma, duas florzinhas abertas, principalmente quando a planta está grande, assim, já está já está mais vigorosa, né? Quando ela é pequena, ela demora um pouquinho mais, mas quando ela já está grande, já está se desenvolvendo bem, sempre tem flores abertas, né? Então ela aqui, o Epigênio Nacarae, tá aqui. Bacana? Bom, vamos lá, será que tem algumas perguntas para a gente poder ajudar o pessoal, de repente alguma coisa que ficou aí sem a gente abordar, né, durante essa live. E aquilo que a gente sempre fala, a gente tenta responder algumas questões, a gente não consegue responder todas porque aqui o tempo é muito limitado, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão de live, coloque ali no Instagram, no nosso direct, ou mesmo no Facebook, através do Messenger, e ali a gente vai, no decorrer da semana, respondendo, ou através do WhatsApp, né? Quem quiser aí também pode entrar em contato comigo. Meu WhatsApp é o 11, né, o DDD, o número é 991878965, né? E aí durante a semana a gente vai tentando aí responder, porque sábado e domingo é um dia muito corrido para mim, então às vezes não consigo responder, porque no sábado eu vou buscar as plantas para atender os pedidos, tudo isso na minha chácara, trago aqui para casa, né? E no domingo tem a live e depois a gente entra aí para embrulhar produtos, embrulhar as plantas para enviar para vocês. Então é sempre corrido meu final de semana, então por isso que eu acabo respondendo mais as suas questões, as perguntas, né? Tanto no YouTube, no Instagram ou no próprio Facebook durante a semana. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Vamos lá, o Santiago está perguntando, já é a segunda semana que ele pergunta, aí na primeira não te passei. Ele pergunta de curiosidade das catleias de grande porte, qual você mais admira e por quê? As catleias de grande porte, o Santiago. Ô Santiago, tudo bom? Um abraço para você. Ele está perguntando aqui das catleias de grande porte, qual a que eu mais admiro, que a mais eu gosto. Então existe aí uma dessas de grande porte, a que eu gosto mais, né? Mas infelizmente pela minha forma de cultivo eu não consigo tê-la aqui, porque senão ela não se desenvolve, é a ametistoglossa, né? Então a catleia ametistoglossa, das caneludas, né? Das bifoliadas, né? Então essa é a que eu mais gosto dentro das bifoliadas. Já das unifoliadas, a que eu mais gosto aí, já entra assim, você sempre fica naquela disputa, qual que eu gosto mais, né? Mas das unifoliadas, a que eu gosto mais é a Rex, né? Então é a Cattleya Rex, é aquela que ela é bem grande, né? A flor dela é muito grande, ela tem aquelas duas máculas, né? Então assim, é a que eu mais gosto. Então das unifoliadas,
Arrex e das bifolhadas Ametistoglossa. Tá bom, Santiago? Só um segundinho. Olha, Projetando o Meu Futuro diz o seguinte: por favor, faz uma live sobre como florir Phalaenopsis, principalmente em climas constantes. Na minha cidade não tem muita variação de temperatura. Como que é o nome dela? Projetando o Meu Futuro. Projetando o Meu Futuro. Ela está perguntando aqui a questão da floração de Phalaenopsis, né? Como fazer a Phalaenopsis florir, né? Na região dela, porque na região dela tem um clima muito constante. Agora, qual que é a minha pergunta, né? Projeto planta, né? Projetando minha vida. Acho que é isso. Qual que é a tua região? Tá? Porque aí eu vou conseguir te responder com mais exatidão, né? Ou com mais assertividade, né? Porque sabendo a tua região, aí fica mais fácil. Porque as Phalaenopsis, normalmente, a grande maioria das Phalaenopsis, elas são de clima quente. Porém, apesar de serem de clima quente e gostar de bastante umidade, elas não gostam de muita luminosidade. Então essa é a questão que você precisa equalizar dentro do cultivo, tá? Mas aí depois você só me responde qual que é a região tua que a gente tenta aí te ajudar, tá bom? Isso aí. Peraí. A Sandra Menezes no Facebook pergunta: Roberto, devido à minha limitação com o braço, como posso adubar sem pulverizar? Tipo colocar na planta as trouxinhas e só? Sandra Menezes. Sandra Menezes, né? Sandra Menezes, realmente aí a gente fica um pouco mais complicado, mas não é impossível, tá? Então o que você tem aí? Você pode utilizar as trouxinhas, né? Ali as trouxinhas, não sei qual o tipo que você coloca de adubação nessas trouxinhas, né? Que provavelmente sejam mais vasos, né? Aí você tem uma questão de tanto o bocache, né, que você pode estar utilizando, como você pode utilizar o osmocote, né, de liberação lenta, né, que tem um osmocote, que eles são pequenas bolinhas, né, que ela tem uma liberação lenta. Então, conforme você vai regando a planta, ele vai liberando um adubo, né, ali vai liberando a adubação para a planta. Então, é uma saída que você tem. As trouxinhas já vai te ajudar bastante. E eu tenho certeza aqui para a planta também. Então, tanto você pode fazer essas trouxinhas colocando o bocache no fundo do vaso, né, naquelas que são vaso, naquelas que são madeira, você pode fazer uma trouxinha com bocache. Com um paninho ali que ele vá segurar o bocache lá para que ele não saia, para que ele possa fermentar ali dentro e depois tá liberando para a planta, e também através com o osmocote de liberação lenta. Então são esses dois que você pode utilizar aí para adubação. Bacana? Alan Felipe pergunta uma dúvida: quando vamos replantar uma orquídea, realmente é indicado adubos de enraizamento? Até que ponto ele pode ser prejudicial ou não? Tá. Alan, então vamos lá, Alan. Quando você vai replantar a orquídea, o que eu sempre comento muito essa questão da adubação. Se você tem poucas orquídeas, fica fácil de você conseguir fazer isso, né? Agora, o que é importante? Quando você vai fazer o replante, você vai observar, a raiz ela está bem, ela está legal, está se desenvolvendo bem, então você pode utilizar um adubo de enraizamento para essa planta. Agora, se você tem muitas plantas, às vezes fica difícil você conseguir só para aquela planta individualmente você fazer essa adubação. Você tem que separá-la, te dá muito mais trabalho, né? Então, por isso que eu prefiro utilizar, mesmo quando eu faço replante de orquídeas, eu utilizo um 20-20-20 ou um outro tipo de complementação, ou mesmo um adubo mais completo. Mas ajuda, tá? Ele ajuda no desenvolvimento da planta. Tá? Então é importante que você consiga fazer essa adubação, principalmente nesse momento de replante. É bom, desde que as raízes da orquídea estejam vivas. Então é isso que você tem que observar, tá bom? Se a raiz não estiver viva, não adianta nada. Mas se a raiz estiver viva, sim, adianta, e é necessário que você faça essa complementação, para que aí já entra aquela questão de complementação. Ela vai dar mais força, mais vigor para a orquídea, para que ela possa
se recuperar desse trauma que sofreu, principalmente do corte ou do transplante que você fez para ela para o outro vaso. Bacana? A Elânia Batista diz que não tem seu adubo e ela está usando Nutriorc em todas. Posso? Pode, não tem problema. Elânia, pode utilizar sim, sem problema nenhum. O que você faz ali, só mesmo a questão que eu sempre comento muito, eu não sei te dizer, a questão do Nutriorc, tá? Eu não utilizo ele, nunca utilizei, então não sei te dizer muito a respeito da resposta do adubo, mas eu tenho muito mais cuidado com as micro-orquídeas, né? Então de repente ali você fazer uma adubação mais, diminuir um pouco na dose, né? Então assim, fazer 1/3 ou metade da dose recomendada para as micro-orquídeas. Para as orquídeas normais não, aí pode adubar sem problema nenhum, tá ok? O Hernani Vila diz que usa o Ciacrop, hormônio, uma vez a cada 2 meses. Como que é o nome dele? Hernani, isso mesmo, Hernani, porque o Ciacrop, ele é ótimo, mas é como eu falei, né? O Ciacrop, entre o remédio e o veneno, a diferença está na dose, né? Então o Ciacrop, se você exagerar muito, porque muitas vezes aquela adubação semanal, quinzenal, você entra com o Ciacrop e é complicado o Ciacrop nesse sentido. Então é melhor você fazer o ideal é a cada 45 dias, né? Então entre 30 e 60 dias, é o mínimo 30 e os 60 como você faz, provavelmente você faz um ciclo de adubação, então isso é o ideal. Bacana, parabéns, é isso mesmo, Hernani. Vou passar uma pergunta da Lica Psy, acho, que ela faz uma pergunta bem completa, assim. Ela fala: bom dia, no que vem acompanhando, o ambiente rega determina o sucesso dos cuidados com as plantas, não apenas adubação, proteção ou replante. Ambiente rega determina o sucesso dos cuidados com as plantas. Vamos lá. Apenas adubação, proteção ou replante. É justamente isso, Lica Psy, justamente isso, Lica Psy, porque o grande erro que muitas vezes a gente tem é não pensar como um todo, né? A gente só pensa muitas vezes ali no substrato, só pensa muitas vezes no vaso, e a orquídea ela precisa desse todo, né? Então o ambiente, a luminosidade, a rega, ela é decisiva para o sucesso do cultivo de orquídea. Realmente é isso que você colocou. Você colocou a pergunta e já colocando realmente a resposta. É isso que precisa, porque no cultivo de orquídea, o que você precisa prestar atenção? Luminosidade, ventilação, rega, padronização, que eu digo assim, o tipo de substrato, o tipo de vaso que você vai utilizar, e em quinto lugar é a adubação. A adubação ela vem por último, então vem a luminosidade, a ventilação, rega, a padronização de cultivo e depois vem a adubação. E é isso mesmo, e eles se complementam. Então se você não tiver uma iluminação adequada, se você não fizer uma rega adequada, não adianta você fazer esses outros 3. Então é luminosidade e rega, é importantíssimo, principalmente para a orquídea. A orquídea, quando a gente erra na rega ou erra na luminosidade, não tem sucesso no cultivo. Ela começa a definhar, em questão aí de 6 meses, 1 ano, você perde a tua planta. Muito bem colocada. É isso mesmo, Lica. Santiago pergunta aqui, ó, Prostequea carvinsky, entre parênteses citrina, é possível cultivar aqui em Santa Catarina? E se você consegue para ele? Santiago, Prostequea carvinsky ou citrina? A citrina, então, vamos lá. Essa é bem complicada, tá? Eu tinha algumas plantas, né, no ano passado e eu acabei perdendo umas 2 que eu tinha aqui e vendi umas 2 que eu tinha, porque eu tinha só umas 4 plantas. A citrina, ela não diferente de algumas outras prostequeias, ela é de um clima um pouco mais frio, né? Então um clima mais intermediário. Então dependendo da região onde que você tem aí em Santa Catarina, com certeza você pode ter cultivo, desde que ele não seja muito quente, né? Então ela tem esse cuidado, a citrina ela tem esse cuidado. Não posso te prometer que eu vá conseguir, tá? Porque as importações elas estão muito restritas, né? Ainda, né? Então
a gente acredita aí que depois da vacinação, que tiver uma vacinação maior aí em todas as pessoas aí principalmente em outros países, na Ásia ou na América, a gente consiga aí ter essas importações liberadas com mais frequência, tá ok? Mas se eu conseguir, não pode deixar que eu te aviso sim, tá bom? Um abraço. Bom, gente, vamos encerrar hoje porque o cachorrinho aí voltou de novo, a gente não vou conseguir me concentrar, me tira a concentração aqui para poder estar respondendo as perguntas de vocês, mas tendo alguma dúvida a mais que eu não consegui responder, coloque no Instagram, coloque ali no Message, no Direct no Instagram e no Messenger no Facebook e a gente vai respondendo durante a semana ou vocês me mandem através do meu WhatsApp 11 99187 8965, tá ok, pessoal? E também convido vocês a me visitar o meu site, né? www.orquidariorobertomartins.com.br. Um grande abraço para vocês e até mais!